Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço primeiramente a oportunidade que a FAO abriu para a gente conversar um pouco sobre a nossa experiência do projeto de digitalização da revista Acrópole. Eu agradeço a todos que estão aqui em jejum e toparam ficar até um pouco mais do almoço. Eu prometo ser bem objetivo e breve aqui para a gente poder abrir também um bom espaço para a gente poder debater. Como a Márcia já pontuou, o projeto ele foi dividido entre uma parceria entre as duas empresas e a nossa empresa ela foi responsável pela parte de disponibilização e web do projeto. Então, a nossa responsabilidade é realmente, a hora que vocês abrirem o site, vocês conseguirem ter o acesso ao conteúdo integral da revista. E o objetivo aqui é discutir um pouquinho sobre o que foi a nossa experiência, quais que foram as nossas principais preocupações e como é que a gente chegou no resultado final que vocês já acessaram a revista. Então, basicamente, o cenário inicial, do ponto de vista tecnológico, foi esse que a gente encontra. É uma revista extinta, porque ela teve um começo, meio e fim, ela circulou de maio de 38 a dezembro de 71. É uma revista que, obviamente, pela sua idade, ela tem um certo nível de deterioração, por conta não só da idade, mas da manipulação dos próprios pesquisadores. Um ponto importante que a Márcia e o Miguel já pontuaram era de que a revista é uma coleção completa, sem nenhum exemplar faltante ou nada do tipo. São, ao todo, 382 edições, que aqui são chamadas de fascículos, e mais de 22 mil páginas que foram digitalizadas. E é uma revista que tem um altíssimo grau de pesquisa. Ainda hoje, ela é uma referência dentro da pesquisa de arquitetura e urbanismo aqui não só na FAO, como no Brasil. Então, é uma revista de extrema relevância para o tema. Então, esse daqui é o cenário inicial pelo qual a gente partiu para a gente poder chegar em cima dos nossos objetivos. E, basicamente, a gente tinha 7 objetivos a serem perseguidos, e até por uma certa ordem de prioridade. O primeiro é a preservação. Tá? Então, a primeira preocupação de qualquer projeto, e não específico deste projeto de digitalização, é você conseguir preservar o seu material original. Esse é o objetivo fundamental de uma digitalização de qualquer natureza e de qualquer objeto, de qualquer documento. Esse ponto aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque o Miguel ali já comentou e é mais pertinente à área dele. A preservação ela visa realmente você ter a máxima qualidade e a máxima potencialização de reprodução do seu arquivo digital. Então, você deve perseguir, por meios tecnológicos, uma maneira de você poder fazer a captura do seu documento e imaginar ele daqui a um exercício de imaginação que daqui a 10, 15 ou 20 anos você consiga reproduzir de maneira mais absoluta, fidedignamente, esse seu documento original. Isso se dá através da captura em altíssima qualidade e do armazenamento desses arquivos em um ambiente seguro, um storage seguro, por meio de fitas magnéticas, HDs com redundância e coisas do tipo. O segundo objetivo, e agora a gente entra mais na parte tecnológica, é uma questão de autonomia tecnológica para a faculdade. E isso se dá através do uso de softwares livres. O que isso significa? Pouca gente se dá conta do aprisionamento tecnológico que a gente vive. Documentos de formatos proprietários, softwares proprietários, em que você fica tecnologicamente amarrado com um único fornecedor. É uma armadilha tecnológica, uma armadilha comercial, de que poucas pessoas se dão conta e de que no ambiente público, como é uma faculdade pública, isso jamais pode acontecer. Você jamais pode imaginar que uma faculdade que tem o seu potencial educacional, tem o seu potencial cultural, ela vai ficar amarrada a um único fornecedor. Isso é inimaginável. Se essa televisão, se esse projetor queimar, você tem que ter a possibilidade de fazer uma substituição por um outro que seja equivalente de uma marca diferente. Isso é muito fácil da gente pensar em termos de equipamento ou em termos de bens materiais, mas a hora que a gente transporta isso para um ambiente virtual, é um assunto muito etéreo e é difícil imaginar isso. Com o software livre, a gente consegue alcançar esse objetivo. O que significa isso?
A hora que a gente cozinha um bolo de laranja e você vai na padaria, você não tem a receita de bolo, você é obrigado a comprar do padeiro aquele bolo de laranja. Nós, ao entregarmos o bolo de laranja, que é o produto final da revista Acrópole, nós demos à FAO a receita do bolo. De forma que, daqui a 6 meses, como o Miguel disse, daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, ou o tempo de período que for, a equipe técnica da FAO tenha absoluta condição de continuar o projeto dali em diante. Caso contrário, se a gente não tivesse dado a receita de bolo, que em termos tecnológicos é o código-fonte do site e de toda a programação que está por trás do site, da revista Acrópole, qualquer modificação ou deveria passar obrigatoriamente pela nossa empresa, como fornecedores, ou a FAO teria que refazer todo um orçamento e todo um projeto por qualquer modificação, porque ela não tem acesso ao código-fonte. Então, essa é a segunda preocupação de qualquer projeto de digitalização. Você tem que pensar a longo prazo, tanto em termos de preservação do seu arquivo digital, como em termos de capacidade de você se adequar a novas tecnologias. E isso se dá por meio de software livre. Então, tecnicamente falando, agora falando um pouco de sopa de letrinhas, a gente usou servidor web Apache, linguagem de programação PHP, um banco de dados MySQL e a FAO tem todo o código-fonte à sua disposição. Infelizmente, a FAO optou por usar uma plataforma Windows como servidor, mas isso foi um detalhe que a gente discutiu, brigou um pouquinho para cá, para lá, a gente fez uma concessão ou outra e a plataforma é Windows ainda. Nos nossos ambientes de teste, a gente usou exclusivamente servidores Linux, mas isso é um detalhe. Falando especificamente agora do projeto de digitalização da revista, a gente teve uma preocupação de que o usuário tivesse a experiência de pegar uma revista virtual. Se você navegar em alguns outros sites de digitalização, de projetos de digitalização relativamente semelhantes, em que você tem algum tipo de documento encadernado, a experiência de navegação que você tem é muito parecida com a de um PDF. Simplesmente uma página em cima da outra que você vai correndo a tela, né? E isso não é lá muito intuitivo. Até é, porque o PDF ele é bem difundido, mas uma revista não é assim. Você não pega uma revista que acaba de comprar na banca, ou que você consulta na sua biblioteca, e você abre ela de uma forma sequencial de cima para baixo. Você abre ela de uma forma da direita para a esquerda. Esse é o movimento natural de você fazer a leitura de uma revista qualquer, impressa. Então, esse foi um objetivo que a gente procurou perseguir, é que você tivesse essa mesma sensação ao abrir o site da Acrópole. Que é exatamente este efeito que a gente conseguiu conferir à revista. É você disponibilizar as duas páginas, a página da direita e a página da esquerda, lado a lado e não empilhadas, e você tivesse efetivamente a sensação de folhear uma revista. Né? É o que a gente chama de look and feel. É olhar e sentir como é que isso tem que funcionar. Se você precisar ou quiser ler uma página especial, você clica e você aproxima. É exatamente o efeito que você tem dos seus braços. Você tem a revista folheando a uma certa altura, se você quiser ler, você aproxima a revista para perto dos seus olhos. E você consegue ler. A hora que você terminou a leitura, você afasta de novo e continua folheando até você chegar aonde te interessa. Então, este foi um outro objetivo que a gente procurou perseguir. Já que a revista nasceu de uma plataforma em papel, e ela era de fato uma revista, não fazia o menor sentido que a gente mudasse a dinâmica. A diagramação ela é pensada em páginas direitas e esquerdas. As propagandas, não à toa, elas ficam próximas de matérias. Então, manter essa mesma lógica era uma questão fundamental para que a gente conseguisse alcançar o nosso objetivo. O outro objetivo que a gente tinha muito claro ao ser perseguido era uma precisão na nossa busca. Tá? E esse é um dos calcanhares de Aquiles, especialmente deste projeto. Esse projeto ele teve uma dificuldade inerente a ele, adicional. O Miguel ele comentou a respeito do processo de osserização. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que é um OCR. Falando rapidamente, em breves palavras, quando você digitaliza uma página de um texto, que contém um texto, aquele equipamento ele simplesmente converte aquele papel em um arquivo digital que é uma fotografia. Essencialmente é isso. O processo de OCR é um processo máquina
posterior ao processo de digitalização, que consegue capturar os textos e fazer uma conversão de uma imagem para um texto efetivamente, que possa ser lido, que seja coerente, que possa ser fundamentalmente pesquisado. E este foi o processo feito dentro da revista Acrópole, com algumas particularidades em termos de dificuldade e em termos de precisão. A primeira questão, falando da parte da precisão, é que a parte de OCR ela foi feita não por fascículo ou edição, como queiram, mas por página. Então, ao digitar um termo de pesquisa dentro do site da Acrópole, o sistema de busca ele é capaz não só de identificar qual a edição onde aquele termo é encontrado, como também a exata página onde aquele termo é encontrado. Então, isso confere ao pesquisador uma precisão muito maior na sua busca. Ele não chega só na edição, mas ele chega exatamente na página e ele consegue ter acesso ao artigo como um todo. Quais foram as dificuldades que nós tivemos aqui por conta, e agora inerentemente ao projeto, a revista, por ser uma revista muito antiga, né, já faz quase 80 anos, mais ou menos, é uma revista que tem, primeiro, uma tipografia completamente diferente da tipografia com a qual a gente está habituado hoje. Fontes serifadas, a própria degradação da revista atrapalha em alguns momentos o processo de OCR. Então, a captura de OCR ela não é, em momento algum, 100% precisa. E aqui a gente teve uma dificuldade adicional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto se diz a uma questão interessantíssima, que é a reforma gramatical. A gente teve uma reforma gramatical agora há pouco tempo, 3, 4 anos, que ideia caiu acento, trema e tudo mais. Mas em 1940, o Brasil ele passou por uma reforma gramatical e a revista estava inserida nesse contexto. Tanto é que, se a gente navegar... Se a gente observar a primeira capa da primeira edição da revista, a arquitetura se escreve de uma forma completamente diferente da forma como a gente escreve hoje. Se chama arquitectura, CH no lugar de Q. Isso com uma série de outras palavras que sofreram uma reforma 2 anos depois do início da revista. Então, algumas palavras que foram osserizadas dentro deste período pré-reforma gramatical, elas são pesquisadas de uma maneira diferente. E é uma questão que vocês têm que ter em mente. Se vocês digitarem arquitetura, como a gente escreve hoje, vocês não vão nunca chegar nas edições de 1938 a 1940, por conta da reforma gramatical. Então, essa é uma particularidade muito interessante que a gente encontrou durante o processo de indexação das revistas e que foi chamado a atenção por conta disso. E é algo que o pesquisador tem que ter em mente. Outra questão que diz respeito ao pesquisador é que o pesquisador de alguns anos atrás, 30 anos atrás, tinha um perfil completamente diferente do pesquisador hoje que pesquisa na internet. As visitas na internet elas sofrem de um imediatismo absurdo. Então, se a informação demora para chegar, a pessoa muda a aba do navegador. E isso com uma facilidade com a qual a gente troca o canal de televisão. Qualquer mídia eletrônica hoje sofre deste fenômeno, do imediatismo. A demora causa impaciência, causa irritação no pesquisador e leva, consequentemente, ao abandono do website em questão. E isso não é diferente numa questão como é a da revista Acrópole, que apesar de tudo, de ser uma revista de nicho, tem muita gente curiosa também para acessar. Tem muito pesquisador que realmente não vai se dar o luxo de demorar, que a revista demore 1 minuto para carregar. Então, dentro desse contexto, a gente teve uma série de preocupações na otimização do carregamento do site. A primeira delas, as páginas com as quais vocês navegam não são formato 1:1 em termos de reprodução. É um formato muito mais compacto, de forma que o tempo de carregamento seja muito menor. Segundo ponto, ao abrir uma edição, o site não carrega as 100 ou 150 páginas daquela edição logo no começo, porque isso tomaria muito tempo e levaria, consequentemente, a um tempo elevado de carregamento do site e uma desistência. As páginas elas são carregadas à medida que se navega no site. Então, você carrega a página 1,
você folheia para a página 2 e 3, ele carrega neste instante a página 2 e 3. Elas não são pré-carregadas. Então, elas são carregadas à medida que vai se lendo a revista. Isso leva também a um tempo de navegação muito mais curto. Se o pesquisador tem interesse num artigo, ele deve clicar, como eu fiz, em cima da página, e aí ele tem uma versão ampliada para leitura. Essa versão, obviamente, tem uma qualidade muito maior, 10 vezes maior de definição, da ordem de 9 a 10 vezes maior, e, obviamente, é uma página muito mais pesada para se carregar, motivo pelo qual a gente não disponibiliza inicialmente, porque senão o site ficaria muito pesado e lento para ser carregado. Quando a gente pensa em internet, a primeira coisa, e não só internet, em mundo digital, é a facilidade com que você reproduz aquele material. E isso era uma preocupação muito forte desde o início, quando a gente começou a indexar o nosso material. Como é que, nos dias de hoje, você impossibilita que o teu visitante faça um uso indevido daquela imagem? A FAO ela recebeu uma cessão de direitos de uso da revista, mas isso não significa um direito de uso irrestrito. Qualquer pessoa que queira fazer uma reprodução comercial daquela página, daquele croquis, daquela fotografia, ela deve não só fazer uma referência de crédito, como também é razoável pensar que um uso comercial daquela imagem pague royalties para a faculdade. Isso é absolutamente razoável. É diferente de um estudante de graduação, um estudante de colegial, um estudante de pós-graduação que vai usar isso para a tese dele. Ele não visa um fim comercial. Mas você nunca sabe qual que é a intenção do teu pesquisador, mesmo porque o seu pesquisador ele é anônimo, ele não se identifica. E simplesmente clicar com o botão direito e salvar a figura são 2 passos extremamente simples para se fazer no dia de hoje. Como é que você cerca esses problemas? Você tem que cercar de uma maneira tecnológica e de uma maneira legal. A maneira legal, como é que se faz, é escolher uma licença que seja adequado para essa finalidade. No caso, a FAO escolheu o licenciamento da Creative Commons. Significa atribuição não comercial e sem derivações. 3 palavrinhas que têm um potencial explosivo. Atribuição. A pessoa que copiar aquela imagem, ela é obrigada a citar a fonte. Ela é obrigada a atribuir o crédito para aquela imagem que ele estiver usando. Não comercial, bastante óbvio, ela não pode fazer nenhum fruto comercial dessa imagem. Sem derivações, ela não pode fazer nenhum produto derivado daquela imagem. Então ela não pode pegar aquilo lá e fazer um meme na internet. Ela não pode copiar aquela imagem e fazer um croquis derivado daquela imagem. Ele não pode fazer uma projeção. Ele tem que manter a imagem no original. Ele pode até fazer um recorte daquilo que interessa, mas ele não pode fazer um produto derivado daquela imagem. Esse é o ambiente legal, é o aspecto legal, como é que se protege as imagens que você disponibiliza na internet. E o aspecto tecnológico é a aplicação de marca d'água. Porque a aplicação de marca d'água, você encontra exatamente o efeito que a gente está vendo aqui. É uma marca d'água de uma absoluta sutileza, porque não sei se todo mundo se deu conta de que, ao observar essa foto, você tem o logo da FAO em um dourado aplicado exatamente no meio da foto. Eu acho que poucas pessoas se deram conta disso, porque a marca d'água é tão sutil e ela deve ser tão sutil a ponto de não prejudicar a leitura da página, mas ela deve ser forte o suficiente para, no momento de impressão ou de reprodução, ela ser visível e impedir o uso comercial ou o uso indevido daquela imagem. Então, essa é a maneira pela qual você protege tecnologicamente o seu produto. Miguel ele comentou a respeito de um aspecto interessantíssimo. De nada adianta, hoje em dia, ainda mais em tempos de compartilhamento, em tempos de Facebooks, redes sociais e afins, se você tem um website que você não pode referenciar ele. De nada adianta. Vocês, como estudantes de graduação, pós-graduação, entusiastas ou visitantes, meros visitantes do site, encontraram um artigo que acharam interessante. De nada adianta você encontrar esse artigo se você não puder contar para ninguém. Então, basicamente, a distribuição do link tem que ser facilitada. Tá? Você tem que ser capaz de não só contar para o seu amigo que você viu uma foto interessante, um artigo interessante na revista, como você posicioná-lo corretamente naquela foto e naquele artigo. E isso é feito dessa maneira, por meio de um link facilitado.
que a princípio parece um código difícil, mas isso aparece no cabeçalho do seu site, mas não é tão difícil, ele é bastante intuitivo. Basicamente, é o endereço do site, www.acropole.fal.usp.br/edição. Qual edição? No caso, a gente está vendo a página da edição 375 na página 23. Basta copiar e colar esse link no seu Twitter, no seu Facebook, no seu blog, no seu SMS, WhatsApp, ou o que quer que seja, que o seu colega vai ser capaz de acessar não só a revista Acrópole, não só a edição 375, mas a exata página que você quer referenciar para o seu colega e fazer o compartilhamento adequado. Resultado final dessa história toda é exatamente o que vocês podem conferir no site da Acrópole. É um layout absolutamente clean, objetivo, com todos os objetivos e premissas com as quais a gente perseguiu durante os meses de trabalho atingidos, fluido, rápido e agradável ao uso, com a pesquisa por palavra-chave, com a navegação por linha do tempo, a navegação linear numa revista, a sensação de realmente navegar numa revista. Basicamente é isso que eu queria comentar com vocês hoje. A apresentação está disponível no SlideShare, quem quiser acessar a íntegra está ali. Os contatos para qualquer eventualidade, eu posso responder por e-mail, posso responder aqui mesmo. E basicamente é isso, Márcia. Acho que agora a gente abre para perguntas.